Olá, eu sou Fernanda Xíxero e sou professora da Faculdade de Medicina Veterinária e Zootecnia da Universidade de São Paulo e atuo nas áreas de nefrologia e urologia de cães e gatos. Sejam bem-vindos ao canal da Premier Pet. O vídeo de hoje é sobre doença renal crônica em cães e gatos. A doença renal crônica é caracterizada pela perda estrutural ou funcional de um ou ambos os rins, progressiva e que cursa com a perda irreversível de néfrons por pelo menos 3 meses. Então, uma vez que a gente tenha conceituado a doença, como a proposta do nosso vídeo de hoje é focar um pouco mais no diagnóstico, como nós podemos identificar a presença dessa doença no nosso paciente? 3 pontos são extremamente importantes para o diagnóstico da doença renal crônica em cães e gatos. O primeiro deles é a avaliação da função renal, e quando nós dizemos função, nós queremos dizer basicamente a respeito daqueles exames que mensuram de modo indireto a taxa de filtração glomerular, a exemplo da própria creatinina e mais recentemente do SDMA. Nós também devemos avaliar exame de urina do paciente, que é um exame extremamente importante e que, infelizmente, muitas vezes o veterinário não pensa sobre ele. Em terceiro lugar, não menos importante, é a avaliação morfológica renal. E como nós comentamos ainda há pouco, como a doença renal também é caracterizada por alterações estruturais, é extremamente importante que seja realizado o exame de ultrassom abdominal. Especialmente no caso dos felinos, nós temos visto ultimamente a presença dos cálculos renais, ou da nefrolitíase, ou mesmo da ureterolitíase. Então, aliado ao exame de ultrassom, também é bastante interessante a realização da radiografia abdominal, uma vez que em grande parte, nesse caso dos felinos, a gente costuma ter a presença de pedras de oxalato de cálcio. Outros 2 exames que são bastante importantes também e que fazem parte do subestadiamento da doença seria a realização da pressão arterial e também devemos investigar se esse paciente eventualmente pode apresentar proteinúria. O exame que vai dizer se esse animal tem proteinúria ou não é a razão proteína creatinina urinária. Então, nesse ponto, é interessante a gente ressaltar que o exame de urina pode funcionar como um exame de triagem para saber se temos ou não a presença da proteína na urina, e uma vez que essa presença tenha sido detectada, é interessante que a gente realize a exclusão das causas pré- e pós-renais de proteinúria e, uma vez que isso tenha sido feito, fazer a razão proteína creatinina urinária. Para que o diagnóstico e também o estadiamento da doença renal crônica possam ser feitos de modo adequado, o paciente precisa estar hidratado e estável clinicamente. Então, os valores de creatinina e mais recentemente de SDMA, conforme as diretrizes da IRIS, devem ser realizadas ao menos 2 mensurações com intervalo mínimo de 15 dias entre elas. E uma vez que o paciente tenha sido estadiado, a gente não pode esquecer de prosseguir com o subestadiamento. Então, aí sim, a gente precisa ter os valores da pressão arterial e também precisamos dos valores da razão proteína creatinina urinária. Quanto ao tratamento da doença renal crônica, nós vamos precisar controlar ao máximo as manifestações clínicas que esse paciente eventualmente apresente. Nós precisamos tentar retardar ao máximo a progressão da doença e, lógico, oferecer qualidade de vida para o nosso paciente. Então, com relação ao controle das manifestações, o tratamento vai ser basicamente sintomático, com o uso de antieméticos, estimulantes de apetite. É importante ressaltar que, uma vez que esse paciente esteja anorético, eventualmente pode ser que seja necessária a instituição de uma nutrição mais especializada, seja por meio de sonda nasoesofágica ou mesmo tubo. A partir do estadiamento 2 da doença renal crônica, já é indicado a instituição de alimentos especialmente formulados para o tratamento dessa condição nesses pacientes. Um dos principais objetivos da introdução desse tipo de alimento coadjuvante é justamente o controle do fósforo. Nós sabemos que os distúrbios do metabolismo ósseo mineral costumam ocorrer desde o estadiamento inicial da doença, e a prescrição de alimentos especialmente formulados para o tratamento da doença renal crônica em cães e gatos, já é indicada a partir do estadiamento 2 da doença renal crônica. Além disso, é sempre importante que o animal permaneça hidratado, então o acesso livre
a água fresca, limpa. Isso pode ser especialmente importante no caso dos felinos. Por ser uma doença crônica, e provavelmente nós vamos ter que acompanhar esse paciente bem de perto, é super importante que o nosso tutor seja aliado nesse processo. E aí, naturalmente, nós precisamos fazer com que ele tenha uma boa aderência ao tratamento. E uma das dicas para que isso aconteça é justamente que a gente evite a polifarmácia, que nós utilizemos as medicações quando necessárias e desta forma podemos ter um melhor resultado, melhor tratamento e melhor acompanhamento do nosso paciente. Espero que vocês tenham gostado do vídeo de hoje. Compartilhe com outros colegas veterinários para que mais pessoas possam conhecer essas dicas. Curta, se inscreva no canal da Premier Pet e qualquer dúvida, deixe nos comentários.